No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre dois projetores. Era um vídeo que vocês estavam pedindo bastante, porque é a comparação entre o projetor de resolução Full HD, que no caso é o VP6, contra um projetor de resolução mais baixa, resolução de 720p, que no caso é o VP8. A gente vai ver se tem muita diferença, qual que é melhor aí para ver filmes, séries, jogos, o som, qual que é melhor, tudo no vídeo de hoje, bem detalhado, espero que gostem, então vamos nessa. Lembrando que todas as imagens que vocês estão vendo aí à esquerda de vocês sempre vai ser o VP6, que é o projetor Full HD, e na direita de vocês vai ser o VP8, que é o projetor de resolução 720p. Eu acho que é legal mencionar que a gente escolheu aqui esse projetor aqui, o VP8, porque a gente já fez outros vídeos comparando o VP8 com o VP1 no canal e também com o VP11. Então você encontra aqui comparações com outros projetores de 720p aqui no canal. E o VP6 a gente escolheu por ser o melhor projetor Full HD que a gente testou da Blitzwolf até o momento. Eu já queria começar o vídeo aqui ressaltando a diferença de preço entre os dois projetores, que obviamente que o VP6, por ser um projetor de resolução mais alta, né, um projetor Full HD, é um projetor que é mais caro em relação aí ao VP8, que é um projetor consideravelmente mais barato. O link para os dois projetores para vocês conferirem o preço, tá fazendo a compra se vocês quiserem, na mesma loja que a gente também faz as nossas compras, vai estar aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha, mas vamos prosseguir. Vamos começar então falando aqui em termos de aparência, como é que eles são. Vocês estão vendo aí mais ou menos, eles são dois projetores que eles são bem diferentes, eu diria, em termos de aparência. O VP6 ele é um projetor que é um pouco maior e também é um projetor mais pesado, afinal de contas é um projetor maior. Outra diferença interessante aqui na parte de baixo aqui, a gente tem um tripézinho, então o projetor ele consegue ficar um pouco inclinado para cima para fazer com que a imagem fique mais alta na parede, por exemplo, o que é algo que eu acho legal, acho positivo. Os dois projetores eles têm botões aqui na parte de cima, funcionam bem. Eu prefiro os botões aqui do VP6 porque eu olho e eu entendo melhor o que cada botão faz, mas os dois têm, isso é bom. Em relação às conectividades na parte de trás, são bem parecidas. O VP6, por exemplo, tem uma conectividade aqui VGA, tem duas portas HDMI, duas portas USB, uma porta AV e uma P2. O VP8 tem exatamente as mesmas conectividades, com a única diferença que é um HDMI só aqui, tá? Não são dois, é apenas um, mas essa é a única diferença, de resto é tudo igual, os dois têm dois USB inclusive. Outra diferença em termos de acabamento aqui dos projetores é que o VP6, nas laterais aqui onde tem a entrada de ar, ele tem uma proteção, tipo uma redezinha, para evitar, dificultar que a poeira entre dentro aqui da lente, para fazer com que a imagem fique mais nítida ali, sem poeiras e coisas do tipo. É algo legal que acaba dificultando a entrada de poeira, então é algo positivo que a gente tem no VP6 e a gente não tem aqui no VP8, ou seja, a poeira pode entrar com mais facilidade aqui, então eu acho que é bom ter um pouco mais de cuidado para não deixar a poeira entrar dentro do VP8. Mas em termos de aparência geral, é basicamente isso. Eu acho que a aparência geral dos projetores não vão influenciar muito. Ah, compra esse aqui ou compra esse aqui. Outra diferença que eu acho que vale a pena mencionar em termos de aparência é que esse projetor aqui, né, o VP8, na parte de baixo ele tem ali a entradinha para você colocar ele em cima de um tripé de uma câmera comum. Então se tu tiver um tripé de uma câmera comum, com um suportezinho normal, você já consegue colocar o VP8 em cima desse tripé. O VP6, no caso, ele não tem esse suporte. Para você colocar o VP6 em cima de um tripé mais parecidos com tripés convencionais, no caso, você tem que estar adquirindo um tripé especial, que é uma espécie de bandeja. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando como é que funciona. Se você quiser ver o vídeo, é só dar uma procurada no canal, o link também vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E lembrando também que os dois projetores podem ser colocados de cabeça para baixo, caso vocês também queiram fazer desse tipo. Em termos de sistema operacional, os dois projetores eles são bem parecidos. Basicamente você entra lá para mexer em algumas configurações, brilho, para mexer lá na imagem, para mexer no som, para alternar entre USB, HDMI. Então nesse sentido, no sistema operacional, eles são bem parecidos. Eu diria que a maior diferença é que o VP6 ele tem alguns recursos a mais para te ajudar a ajustar melhor a imagem retinha na parede. O VP8, no caso aqui, né, a gente tem um ajuste de foco normal para ajustar a imagem, para fazer com que a imagem fique mais focada, assim como o VP6 também tem um ajuste normal de foco. Entretanto, por exemplo, no caso do VP8, se tu tiver que deixar o projetor um pouco mais inclinado, você tem que usar o segundo ajuste que está um pouco mais aqui atrás, que é chamado de Keystone, que vai ajustar a imagem na parede. O VP6, no caso, ele não tem esse ajuste aqui no projetor em si, você faz esse ajuste no próprio sistema operacional, lá no menu, o que acaba facilitando, na minha opinião. Então tu consegue fazer um ajuste mais retinho da imagem na parede, então isso é um ponto positivo aqui pro
VP6. Como os dois sistemas operacionais é mais para mexer em qualidade de imagem, qualidade de som, ele não é um sistema operacional que vai te dar acesso a aplicativos como YouTube, Netflix e esse tipo de coisa. Então, para estar vendo esse tipo de aplicativo, esse tipo de conteúdo aqui nos projetores, vocês têm que obrigatoriamente conectar um dispositivo externo, como um videogame, um notebook, um Fire TV, um Chromecast, por exemplo. Inclusive, se vocês quiserem uma dica de Fire TV, a gente vai estar deixando aqui no campo da descrição também uma sugestão aí de um Fire TV que a gente usa. É só conectar no HDMI aqui atrás e basicamente vocês vão estar dando um sistema operacional para os projetores. Outro detalhe também é que o VP8 ele tem um espelhamento de tela, então tu pode pegar o celular e fazer com que a imagem do celular seja espelhada na imagem ali que está sendo projetada pelo projetor, só que assim não fique muito animado com isso porque não funciona tão bem assim e quando funciona às vezes dá umas travadinhas na imagem, então assim funciona, mas não é nada demais e às vezes dá uma engasgada o que acaba facilitando, na verdade dificultando a utilização. Sobre a qualidade de som dos dois projetores, sem sombra de dúvidas, o VP6 é um projetor que tem um som melhor. É um som que é bem mais alto que o VP6, de 2 a 3 vezes mais alto, e também é um som mais nítido, então nesse sentido não tem nenhuma discussão, VP6 é um melhor projetor. Entretanto, dependendo do som que a gente está ouvindo, do volume que a gente coloque, os dois projetores têm uma tendência às vezes a distorcer um pouco o som, tá? Mas isso é algo que acontece com os dois projetores, mas no geral, basicamente sempre o VP6 vai ter um som mais alto que vai te dar uma imersão melhor. Outro ponto interessante que eu acho que é importante a gente estar analisando é se esses projetores eles esquentam muito ou não quando estão ligados e também se fazem muito barulho. Vamos começar sobre se eles esquentam muito ou não. A gente deixou os dois projetores ligados aí sem desligar, no caso, por mais ou menos 3 a 4 horas ligados seguidas. E no caso de temperatura, o VP6 ele é um projetor que ele esquenta mais que o VP8, tá? Consideravelmente mais, especialmente aqui no lado esquerdo, que é por onde o ar quente sai, né? Ele está expulsando o ar quente aqui por esse lado, então vai esquentar mais aqui com certeza. Mas assim, não é nada que eu acho que seja para se preocupar. Entretanto, na hora de fazer a instalação do seu projetor, no caso se for o VP6, recomendo não colocar ele numa gaveta muito fechada, por exemplo, para deixar que o ar circule melhor. Então eu recomendaria colocar num local mais arejado. Em relação à temperatura, o VP8 quase não esquentou, o que é algo bastante positivo. Mas assim, em relação à temperatura é natural, tá? O VP6 ser um projetor que esquenta mais, afinal de contas é um projetor maior, um projetor Full HD, então isso também já era esperado. Em relação ao ruído que os projetores fazem, sim, eles fazem ruído. O VP6 faz um pouco mais de ruído quando ele está ligado, mas é basicamente aquelas coisas dos outros projetores. Quando tu liga para ver um filme, uma série, jogar um jogo de videogame, o som do jogo em si, da série, do filme que tu está vendo, já é alto o suficiente para cobrir o som do ruído que os projetores fazem, então isso não é algo que eu acho que vai incomodar vocês, a não ser que vocês coloquem um projetor assim bem no lado da cara de vocês, daí nesse caso vai atrapalhar, mas numa distância que eu já estou aqui agora, por exemplo, eu acho que já não iria incomodar, então não acho que seja uma coisa para se preocupar. Antes de falar da qualidade de imagem, que é o mais importante, também falar como esses projetores se saem jogando jogos de videogame. Vale ressaltar, como eu falei lá no começo, que aqui embaixo no campo da descrição, então vai estar o link para vocês estarem comprando esses projetores nas mesmas lojas oficiais que a gente também compra, e comprando aqui por baixo vocês também vão estar ajudando imensamente o canal. Então se vocês forem comprar, quiserem ver o preço, se acessarem o nosso link aqui e fizerem a compra por lá, a gente agradece bastante, até porque esse vídeo aqui dá bastante trabalho de fazer, então a gente agradece bastante o apoio de vocês, também que eu gostei se vocês estão até aqui agora, e vamos para a qualidade de imagem. Será que é cupom? E tem cupom de desconto, isso aí. Se tiver cupom de desconto, no caso a gente também vai colocar aqui embaixo no campo da descrição. Enfim, se também já puderem apoiar o vídeo dando gostei, deixando um comentário, a gente também agradece bastante, mas vamos prosseguir. Vamos então finalmente aí para a qualidade de imagem, e durante o vídeo aqui, enquanto eu falava, vocês já devem ter visto aí várias imagens dos projetores, e vocês devem ter percebido que sim, o VP6 é um projetor que na grande maioria das vezes tem uma imagem melhor. Dependendo da imagem que a gente coloca lado a lado, a diferença é bem gritante, bem grande mesmo. O VP6 tem cores mais vivas, mais vibrantes, é um projetor que chama mais atenção quando a gente olha, é uma cor mais precisa também, se aproxima mais em relação a uma boa televisão, por exemplo. Então, em relação à cor, eu não tenho dúvida nenhuma que o VP6 é um projetor que na grande maioria das vezes é um projetor bem melhor que o VP8. Um porém que eu diria talvez é que em algumas vezes, algumas tonalidades de branco, parece que o VP6 exagerava um pouquinho, mas não é nada assim que você deva se preocupar. Inclusive, nos vídeos que vocês estão vendo, se em algum momento pareceu que o VP6 estava com um branco um pouco exagerado em alguma parte da imagem, é da câmera, tá? A câmera exagerava um pouquinho a mais,
no tom de branco do VP6, que sim é um pouco mais branco, só que não é nada muito gritante. E de forma geral, vocês estão vendo as imagens. O VP6 tem cores mais vivas, contraste melhor. A maioria das vezes o VP6 é um projetor em termos de cor bem melhor e nisso não tenho nenhuma dúvida. Outro ponto importante também é o seguinte: para ver filmes, jogar jogos de videogame com a luz acesa, qual projetor se sai melhor? Nesse sentido, também o VP6 é um projetor melhor. Então, se você for ver aí filmes com a luz acesa, o VP6 é um projetor que ele vai te entregar uma melhor qualidade de imagem. Não é uma vantagem assim muito grande, mas é uma vantagem e eu acho que vale a pena considerar aqui também. Outro ponto que a gente também tem que levar em consideração é a resolução dos projetores, obviamente. Aqui a gente tem um projetor Full HD e aqui a gente tem um projetor HD de 720p. Na prática, faz ou não faz diferença? A resposta é sim, galera, faz diferença e faz bastante diferença. É bem notório que o VP6 ele tem uma imagem que é mais nítida, com menos serrilhados, talvez mostrando aí as imagens bem afastadas como a gente normalmente está fazendo para vocês. Isso talvez não fique tão claro assim, mas a gente bateu algumas fotos bem aproximadas ali da imagem que estava sendo projetada com o VP6 e com o VP8, e nessas imagens que a gente está mostrando para vocês, é bem nítido como o VP8, por exemplo, é muito mais fácil de visualizar pixels e falhas na imagem, enquanto o VP6 é um projetor que tem uma imagem muito mais limpa e muito mais bonita. Então sim, a resolução faz diferença, especialmente nessas fotos bem aproximadas, dá pra ver que não é, sabe, mentira e nada do tipo, funciona realmente e é uma imagem mais nítida. Em relação ao nível de preto dos dois projetores, vazamento de luz, os dois projetores fazem um bom trabalho em relação a isso, então os dois estão aprovados nesse sentido, não tem nenhum que faz um trabalho muito pior que o outro, os dois fazem um trabalho bem competente nesse sentido, de nível de preto e vazamento de luz. Outro ponto importante é em relação ao foco dos dois projetores. O VP8, assim como todos os outros projetores de 720p, né, resolução 720p da Blitzwolf, ele tem um foco que no meio ali da imagem a gente consegue fazer um foco muito bom, entretanto nas bordas, especialmente nas bordas mais de cima, dá para perceber que fica mais desfocado. Então não importa o quanto a gente mexe aqui, o projetor fica muito bem focado no meio, mas nas bordas dá para perceber que fica um pouquinho desfocado. Não é algo que eu acho que vai atrapalhar muito a experiência de vocês, levando em consideração que é um projetor mais barato. Eu até acho que isso é algo que dá para passar, porque ainda assim é um projetor que faz um bom trabalho. Entretanto, aqui a gente não tem nenhuma dúvida que o VP6 novamente tem uma boa vantagem, ele consegue fazer uma imagem muito bem definida, tanto no meio quanto nas laterais, nas bordas. Então, em relação ao foco geral do projetor, o VP6 também faz um ótimo trabalho, bem melhor que o VP8 no caso. Então, como vocês perceberam até agora em qualidade de imagem, eu só estou fazendo elogios aqui para o VP6, elogiando ele e falando que ele está aqui levando a vantagem em todas as características em relação ao VP8, porque no caso realmente é o que acontece. Entretanto, tem sim coisas que o VP8 tem de vantagens em relação ao VP6 relacionado à qualidade de imagem, que é no input lag e na fluidez com que a imagem passa na tela. Vamos começar com o input lag, que é algo mais importante aí para jogadores de videogame. Lembrando que input lag é aquilo lá, né, galera? A gente está jogando um jogo de videogame, clica no botão, quanto tempo demora para o comando acontecer na tela. Isso é input lag. Na prática, os dois projetores eles são bem parecidos mesmo. Só a gente colocando os vídeos em câmera lenta e prestando muita atenção, vocês vão conseguir perceber aí que o VP6 ele demora um milésimozinho assim de segundo a mais para acontecer. Então na prática eles são quase iguais, mas se tu é muito detalhista e prestar muita atenção, dá para ver que o VP6, VP8 no caso, tem uma leve vantagem. Acho que a maioria dos jogadores não iriam perceber isso, mas eu acho que vale a pena considerar aqui. Vamos falar então agora sobre a fluidez dos dois projetores e nesse sentido a gente tem uma vantagem aqui para o VP8, ou seja, quando eu estou lá, por exemplo, jogando um jogo de videogame e começo a rodar a câmera, por exemplo, eu consigo perceber que a imagem flui com um pouco mais de naturalidade, um pouco mais de fluidez no VP8 em comparação ao VP6. A diferença é pouca, eu acho que só jogadores mais detalhistas vão perceber isso, só que sim, o VP8 tem uma imagem que é mais fluida e se você for um pouquinho mais atento em relação a isso, você vai perceber, tá? Isso também vale para séries e filmes, só que para séries e filmes eu acho que é mais difícil de notar, eu acho que isso é mais importante para jogadores de videogame. Vamos agora então para o resumo final, qual que de fato é o melhor projetor, qual que eu compraria, então vamos lá. Bem, comparando os dois projetores, eu não tenho dúvida nenhuma que o VP6, na grande maioria das coisas, é o melhor projetor.
ele tem um sistema operacional que te dá mais funções ali para projetar a imagem na parede, ele tem um som que é mais alto, mais imersivo, ele tem esse tripézinho aqui na parte de baixo que também quebra o galho algumas vezes para deixar a imagem mais alta na parede. A qualidade de imagem é sim superior, tem algumas imagens específicas que, como eu falei, colocando lado a lado a diferença é bem grande e vendo ao vivo às vezes a diferença é até ainda maior. É um projetor que tem um foco melhor, tem cores mais vivas, tem uma resolução mais alta, deixando a imagem mais definida. Então, sem sombra de dúvida, nas grandes maioria das coisas, é um projetor melhor. Como eu falei, esse projetor aqui, que é o VP8, sim, tem duas vantagenzinhas. Tem um input lag que é um pouquinho melhor para jogos de videogame e tem uma imagem mais fluida também. A diferença é pouca, mas se você for detalhista, você vai perceber. Outra coisa que a gente também pode considerar é que o VP8 aqui no caso é um projetor um pouquinho menor e também mais leve, então ele é um pouco mais portátil e mais fácil de carregar também. Talvez pode ser outra diferença considerar aí para vocês na hora de fazer a escolha. Mas então, qual projetor que eu compraria levando em consideração tudo isso que eu falei aqui? Se fosse para eu comprar um projetor, sem dúvidas, galera, eu compraria o VP6, porque de forma geral, como vocês viram, ele tem uma qualidade de imagem melhor, tem um som melhor que vai te dar menos vontade de colocar um dispositivo de som externo. No caso do VP8, por exemplo, não que o som dele seja ruim, mas sabe, vendo filme, jogando jogos de videogame, dá uma vontade de pagar um pouco a mais de um home theater, por exemplo, ou um som de bar, porque não é lá grandes coisas o som, apesar de dar conta do recado. O único, porém, realmente é aquela questão do input lag e do tempo de resposta, mas levando em consideração que a qualidade de imagem aqui é bem melhor, eu acho que dá para relevar o input lag, que é quase igual no final das contas, e também dá para relevar ali a questão da fluidez da imagem, então por isso eu iria escolher o VP6 no caso. Entretanto, se você for uma pessoa que quer economizar dinheiro, eu não acho necessariamente que tu vai fazer uma escolha ruim comprando o VP8, tá? Tu vai estar pagando mais barato, tudo bem, tu vai ter um projetor que em qualidade de imagem vai ficar abaixo do VP6, isso sem dúvida, mas pelo menos pode se contentar com o fato de ser um projetor com input lag um pouquinho melhor e também com uma imagem mais fluida, né? Então, comprando o VP8 você não vai estar necessariamente perdendo em tudo, mas sim, o VP6 é um projetor melhor, então por isso eu estaria comprando ele. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, tirando todas as dúvidas de vocês ou não, vocês ainda estão na dúvida de qual projetor comprar, levando em consideração que o vídeo eu fiquei bastante aí com firmeza, bastante confiante para falar que o VP6 é um projetor melhor na maioria das coisas, só naquelas duas coisinhas mesmo, input lag, tempo de resposta que o VP8 leva vantagem. Então se você for parte do público gamer, talvez isso te deixe aí com um pouco de dúvida na hora de fazer a escolha, mas enfim, eu já dei minha opinião aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar um gostei no vídeo, deixar um comentário, isso ajuda bastante a gente. Se tiverem outras comparações de outros projetores que vocês querem ver aqui no canal, deixa aqui embaixo no campo de comentários também. E lembrando, o link vai estar aqui embaixo, como eu falei anteriormente, para vocês estarem vendo o preço dos projetores e estarem comprando por lá, vocês ajudam imensamente o canal. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!